extraordinária se entregou por cada um de nós. Não existe nada mais doce do que o privilégio de olhar para o rosto de quem se ama. Como é bom olhar para o rosto de quem se ama. Eu tenho hoje uma filha no Brasil, outra filha na Argentina, e nós estamos no Paraguai, e muitos amados por esta Brasília querida, né? A gente está com o coração bem partido em todos os lugares, qualquer notícia é muito importante, e Deus é maravilhoso por dar a mim e a minha esposa o privilégio de só olhar para o rosto de vocês. Já seria bom demais só olhar, ver, levar essa imagem mental na alma, já seria maravilhoso demais. Ademais disso, Deus me deu o privilégio de abraçá-los e cumprimentar muitos aqui, e lá à porta logo ao término. Então, para mim é um privilégio muito grande. Aqui tem gente da minha caminhada. Esse cidadão mesmo me colocou quando eu tinha 14 anos na escala de pregadores. Acredita? E me colocava para pregar em cada lugar longe. Rapaz, uma vez ele me colocou para pregar numa quarta-feira em uma igrejinha que ficava bem longe, e eu tive que ir de bicicleta, acredita nisso? Pregava o evangelho lá. Daquele tempo, pastor Jonathan, bom, doutor Leal já faleceu, o senhor sabe, irmão Henrique já faleceu recentemente. Eu tinha 14 anos, era o segundo ano de ministério dele. Quando eu entrei no ministério, foi ele que me levou para a minha igreja. Quando eu fiz pela primeira vez, minha primeira igreja, eu ia ser pastor, 230 quilômetros de sertão, das Alagoas, de Maribondo até Delmiro Gouveia, 230 quilômetros, e a gente foi de ônibus até Palmeira dos Índios, minha sede, onde eu fui pastor pela primeira vez, em Delmiro Gouveia, altíssimo sertão das Alagoas. Eu fiz meu primeiro batismo, sabe? Eu me lembro, eu era um garoto, eu fiquei assim, vendo água batismal. A última vez que eu tinha entrado ali foi para que eu fosse batizado, né? Eu olhei assim, aquilo ali, e eu chorei, viu? Eu chorei tanto. E entrei e batizei. Foi assim uma coisa incrível, maravilhosa. Deus é maravilhoso, é bondoso. Carissa está no NASP, está encerrando direito agora. Carol está na Argentina, está começando medicina, está na luta dela. Não é fácil, mas eu creio que Deus vai dar vitória à minha menina. Ele sempre conduziu a vida da gente, vai conduzir a vida dela também. Sara está bem, está de Paraguai. Essa semana fez muito evangelismo, eu e ela, no Sheraton, uma rede de hotéis, muito chique, né? A igreja que nós estamos cuidando lá tem 60 pessoas, não é uma igreja ainda, é um grupo de irmãos missionários. Todos têm trabalho, porque é muito pequenininho o grupo, né? Então não pode ter ninguém assim, não pode. Todo mundo tem que estar muito ocupado. Quando eu chego naquele hotelzão, eu me lembro do Vitório, né? Vitório é um amigo de Fortaleza, está aqui também. Vitório mexe com hotéis há muitos anos, e a gente já fez alguns eventos no hotel que ele era gerente lá em Fortaleza. Está aqui, Vitório, é um prazer lhe ver. E entrando lá no Sheraton, naquele negócio muito poderoso, mas foi um evangelismo muito especial, um evangelismo para os amigos e os parentes dos membros da igreja, para que essas pessoas soubessem por que a gente acredita no que a gente acredita. Então, foram 4 dias lá, e hoje eu não poderia estar aqui. Estou porque, assim, o amor é um negócio que você não consegue controlar muito fácil, né? E eu precisava estar lá, porque hoje a gente está começando, vamos seguir todos os sábados no Sheraton, lá agora. É
É uma estrutura bem diferente, é um trabalho missionário, todo o tempo missionário. De manhã é missionário, e no sábado à noite é missionário, e no sábado à tarde tem cursos para os casais, cursos para os solteiros. Eu estou incentivando os solteiros a seguirem solteiros, para me ajudarem muito, porque quando é casado tem que pedir autorização à mulher, e aí, minha amiga, aí fica mais difícil, né? Então, os solteiros, eu estou como Paulo, continue solteiro para você ajudar na obra aí, e estou cuidando dos solteirinhos lá. É um povo muito bom, mas amanhã eu vou casar, viu? Se é para casar, vamos casar, porque Deus é bom, e casar é coisa boa, não estou arrependido não. É que vida de solteiro, sob uma perspectiva, é muito mais fácil. Sobre outras não. Então é uma alegria muito grande a minha. Eu estou falando essas coisas e estou lembrado. Não esqueça do espírito do sermão. Eu não posso perder o espírito do sermão. E eu tenho uma mensagem do pastor Otoniel. Ele está convidando. Foi uma situação que não pôde escapar, que foi a questão do boletim. Ele está convidando para um treinamento que terá amanhã aqui, de duplas missionárias, domingo, com o pastor Ricardo Ferrer, da Plaque. É o pastor Otoniel que está convidando, um homem muito especial, o pastor Otoniel, que Deus o abençoe. Ele fala que todas as duplas missionárias devem estar presentes também. Ok? Às 9 horas da manhã, às 9 horas. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos? Abrir o Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34. Marcos, capítulo 6, verso 34. Eu gosto muito da simplicidade de Marcos. Eu também me sinto muito encantado pela visão que Mateus tem do reino, pela visão humana que Lucas tem, me impressiona, claro. E quando eu olho o Evangelho de João, com toda a grandeza da divindade de Jesus, então, assim, me encanta demais. Mas Marcos tem uma simplicidade muito cativante. E de todas as virtudes, a simplicidade é a virtude mais leve. A pessoa simples, ela tem que carregar só ela mesma. A pessoa simples, ela não tem que carregar o sorriso do George Clooney, mais o caminhado do Brad Pitt. A pessoa simples não tenta imitar ninguém. Ele é ele mesmo, e a conversa está encerrada ali. Ele não tenta impressionar ninguém, buscando ser aquilo que ele não é. Então, Marcos, ele é muito simples, e a simplicidade dele, a forma como ele fala, me encanta assim maravilhosamente. E no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34, fala: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e Jesus teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus começou a ensinar muitas coisas. Ovelha sem pastor não é ovelha livre. Ovelha sem pastor não é ovelha livre, é ovelha perdida. É interessante que, para livrar da perdição, o texto completa dizendo que Jesus começou a ensinar muitas coisas, típico de Marcos mesmo. Ele resume, sabe? Ele diz, foram muitas coisas. Ele não faz um elaborado, uma sistematização das muitas coisas. Depois ele vai falando aquilo que Jesus ensinou, e você vai compreendendo que tudo que Jesus ensinou tinha o propósito de dar pastor àquelas ovelhas. A humanidade vem de um histórico de sofrimento muito grande. Eu posso pontuar um sofrimento que se vive agora. Jesus olhou aquela multidão e ele teve compaixão deles, porque
pareciam desorientados, não pareciam livres, pareciam desorientados. Como fica uma pessoa sem o ensino da palavra de Deus? Observe bem esse livro, observe bem. Ninguém tem dúvida que Platão existiu. Todo mundo aceita. Todo mundo aceita o mito da caverna de Platão. Conhecimento interessante, visão de mundo interessante. Todo mundo aceita os escritos de Tucídides, o pai da vacinação. Pai da vacinação. Esse Tucídides ficou observando e ele percebeu que as pessoas que eram acometidas por uma enfermidade, por uma epidemia, quando a epidemia voltava, a epidemia não alcançava mais elas. Ou seja, ela descobriu que as pessoas se tornavam autoimunes. Esse Tucídides foi 300 anos antes de Jesus Cristo. Ninguém tem dúvidas de Sócrates, Aristóteles. Se você pega os escritos de Tucídides, você tem hoje cerca de 8 cópias antigas dos escritos dele. A mais antiga de todas está a 1200 anos da data em que foi escrita. A mais antiga. Tem cerca de 8 cópias. Se você pega os escritos de Platão, você tem hoje aproximadamente 7 cópias no mundo todo, antigas, dos escritos de Platão. A mais antiga de todas está a 1300 anos da data em que foi escrita, quando Platão escreveu. Como não existia maneira, não existia nenhum material, todo material onde se registrava qualquer escrito era perecível. Então se necessitava fazer cópias, cópias e cópias. Você pega os escritos de Sócrates, escreveu muito pouco, quem mais fala de Sócrates é Platão mesmo, né? Mas se você pega Aristóteles, você tem aproximadamente 6 cópias antigas de Aristóteles. 6. E o que há de mais próximo, cópia, mais próxima do original, quando ele escreveu, está a cerca de 1400 anos. Aqui está a Bíblia. Você sabe quantas cópias existem? A importância das cópias, deixa eu explicar. Exemplo, você vai produzir um livro sobre Platão hoje. Você pega todas as cópias, você vai escrever um resumo, você pega as cópias e você vê, capítulo 1, nessa cópia está igual à segunda cópia, igual à terceira, tem uma diferença na quarta cópia. E você vai comparando as cópias e escreve a nova cópia. Isso dá credibilidade. Quanto mais cópias você tem para comparar, mais crédito tem a obra atual que você escreve. Porque você teve um vasto acervo de comparação. Atenção a isso. Esse livro não tem só 6 cópias, 7 ou 8 cópias, não. Tem mais de 14.000 cópias. Você sabe, a cópia mais antiga, quão próximo está do seu autor? Foi o livro de João, Evangelho de João, ali no diálogo de Jesus com Pilatos. Está cerca, um pouco menos de 100 anos. Você compreende também que quanto mais próximo ao original for uma cópia, mais digna de confiança, de crédito ela é. Se você quiser raciocinar cientificamente, academicamente, dentro dos pressupostos cartesianos, kantianos, se você quiser, e se eu quiser ser bem humilde, bem modesto, você tem tantos motivos para acreditar que os escritos de Platão são verdadeiros,
que Platão foi um personagem histórico, quanto você tem para acreditar que Jesus Cristo foi um personagem histórico. Que os escritos que estão aqui merecem confiança. Isso se eu quiser ser bem modesto. Mas se eu quiser arrasar, eu vou dizer que você tem 1000 vezes, isso matematicamente, milhares de vezes mais motivos para acreditar no que está escrito aqui, para acreditar na historicidade do personagem Jesus Cristo, do que para acreditar em Platão, Aristóteles ou Tucídides. Você me pergunta, pastor, então por que não se acredita? Por que não se dá ao texto bíblico o mesmo espaço que se dá a Sócrates, Platão e Aristóteles nas universidades, no ambiente acadêmico? Você pode colecionar alguns motivos, mas o principal de todos não é falta de motivo acadêmico. É porque Jesus é incômodo. Não tem como Jesus entrar no templo, ver os vendilhões no templo e não expulsar. Não tem como Jesus entrar em um lugar, e ele não leva só a paz, ele leva também a espada. Jesus é inconveniente. Ele, quando entra em um espaço, em uma vida, ele faz coisas que ninguém quer. Quando ele entrou na cidade de Éfeso, incomodou aquele povo se reuniu e por 2 horas gritaram, o tempo de uma partida de futebol, grande a Diana dos Efésios, grande, como uma forma de retaliação à mensagem dos apóstolos. Gente querida, veja bem, o texto que eu pedi que nós considerássemos, foi um texto muito claro, fala da compaixão de Jesus Cristo pela humanidade. Ele olhou as pessoas e viu que elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Eu estou convidando você, é um convite que eu estou lhe fazendo agora. Não é um exercício difícil, mas quando você andar pelas ruas dessa cidade, experimente permitir-se ter a mente de Cristo e olhe todas as pessoas em todos os carros, em todas as janelas, com as sacolas de compra, olhe com compaixão. A humanidade está sofrendo, e sofrendo muito. A humanidade está como ovelha que não tem pastor, por um conjunto de motivos. Se você vai a Lyotard, Jean-François Lyotard, se você vai a ele apresenta 4 fracassos de poderosos movimentos que a humanidade acreditou e a humanidade se decepcionou. Quando você vai a Zygmunt Bauman, ele olha o cenário mundial e ele diz que esse momento é um momento líquido. Ele ainda acrescenta dizendo, existe um mal-estar no mundo, o mundo está passando mal. Sabe quem está com mal-estar, quem está tonto? O mundo está vivendo um mal-estar. E eu estou olhando um mundo que está passando mal, a partir da observação dos seus agentes ideológicos, filosóficos. Eles estão admitindo que o mundo está passando mal. E eu que tenho a paz do Senhor, que faz alguém passar muito bem, e eu que tenho a alegria do Senhor, que faz alguém encontrar o eixo para existir em equilíbrio. O que eu sinto por essa humanidade? Eu sinto nojo deles porque eles comem carne de porco. Eu sinto isso. O que eu sinto? Eu sinto desprezo porque eles, na noite de sábado, se entregam a bebida alcoólica desde a sexta-feira à noite. O que eu sinto? Porque o meu estilo de vida é muito diferente do estilo de vida deles. O que eu sinto por eles? O que deveria haver em meu coração é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus e em Deus o Pai foi: Deus amou o mundo de
tal maneira. Esse tal é a palavra, é a maior. Em espanhol a gente diz mais grande e não é pecado, né? Aqui se é mais grande é pecado. Em português não se fala mais grande, né? E eu já ia soltar um mais grande, bem daqueles mesmo. Então assim, é a maior palavra do mundo. Esse tal, Deus amou o mundo de tal. Ninguém vai conseguir definir esse tal. Ninguém vai conseguir. É grande demais. Mas o mundo passa mal e é incrível o mundo passar mal e a gente está no mundo. Isso é que é doloroso. Porque cumprindo o nosso papel, alguém vai encontrar a paz do Senhor. E a paz que Ele dá não é igual à paz que o mundo dá. Apresentando Jesus Cristo, alguém vai encontrar a alegria no Senhor. Eu estou dizendo que o mundo está arredio a gente. Eu sei que quando você vai pregar o Evangelho, as pessoas lhe rechaçam. As pessoas não querem dar atenção. Eu sei que os seus parentes não querem escutar você. Mas, assim, se una a Jesus Cristo e tente olhar o mundo da maneira como Ele olha. Pense na humanidade nos últimos 500 anos. Pense. Um belo dia, a igreja chega para um tal de Galileu e diz: não, você está errado. Não é a terra que gira em torno do sol. É o sol que gira em torno da terra. E briga. E esse tal de Galileu foi o cara que criou muitos telescópios. E ele enxergava muitas coisas. E ele observou a mecânica celeste. E percebeu que não era o sol que girava em torno da terra, meu irmão. Você acredita que mesmo diante dos olhos da igreja, a igreja teve a coragem de punir o cara? Foi mal isso. Você acredita que a igreja vendia a entrada para o céu? Vendido esse negócio. A humanidade se decepcionou. O apóstolo Paulo escreveu muito preocupado com as pessoas e preocupado com a mercantilização do Evangelho em 1 Coríntios 2,17. Ele escreve: porque nós não estamos como tantos outros que andam mercadejando a palavra de Deus. Nos dias de Paulo, o Evangelho já dava dinheiro. Dava dinheiro já nos dias de Paulo. A humanidade está decepcionada. Pronto, então a humanidade buscou uma outra metanarrativa, um outro caminho. E a humanidade embarca. Bem, parece que essa coisa que o homem tem aqui dentro, chamada razão, sabe mais das coisas do que uma instituição. Aí a humanidade disse: espera aí, eu vou deixar minha vida ser guiada por isso aqui, ó. Vai ser isso aqui que vai me guiar, a minha razão. E a humanidade foi. E a razão deu muita coisa boa. Deu mais conforto, olha, deu locomotiva, deu automóvel, deu penicilina. A razão deu um monte de coisa boa. Quando você chega ali nos filósofos iluministas, deslumbrados com o poder que a razão tem para fazer bem à humanidade, Diderot, D'Alembert, Rousseau, esse pessoal todo aí, quando você chega neles, eles exaltam a razão. São assim, os discípulos da razão, os profetas da deusa, porque assim ela foi tratada. Razão. Essa deusa também decepcionou a humanidade. Decepcionou por quê? Porque matar 10.000 pessoas todos os dias para atingir uma cota de 6 milhões não é possível sem o uso da razão. No tribunal em Nuremberg,
Se perguntou a um dos líderes do movimento de extermínio, o líder mesmo era o Eichmann, não? Era o Eichmann, que foi julgado em Jerusalém, foi caçado na Argentina. Em 1961 foi pego aqui, na Argentina. Em 62 foi julgado em Jerusalém. Mas outros que foram julgados em Nuremberg. Não, matar 10 mil pessoas não é difícil por dia. Difícil é onde que se coloca esse monte de defunto. O que aconteceu? O que aconteceu é que para organizar o extermínio de uma etnia, era preciso um projeto, era preciso um motivo, era preciso um arrazoado. Auschwitz é produto da razão. Conversa com Benjamin Walter, com Walter Benjamin. Ele fugia em 1940 da França, mais em cima, para a Espanha. Quando ele chega na fronteira, está na fronteira ali, a fronteira está fechada para ele. Filósofo, judeu, inteligentíssimo, brilhante, extraordinário. Ele não queria cair nas mãos da Gestapo, de Eichmann. E então, amigo, ele tem a pior noite de sua vida e morre, porque ele decidiu tirar a própria vida e teve uma morte muito dolorosa. Mas ele escreve sobre a falência da razão e como Auschwitz era um atestado de que a razão fracassou. E adeus a razão que entrou em Paris desfilando em um cavalo branco, caiu do cavalo. A humanidade se decepcionou mais uma vez. A humanidade tem acumulado decepções. E quando você vai pregar o evangelho aos seus amigos, eles estão resistentes a toda ideologia. Hoje, há um mal-estar. Hoje se faz uma outra loucura, é o relativismo. Tudo é relativo. É mesmo? É mesmo? Então, vamos voltar para Auschwitz. Se tudo é relativo, se o que você pensa é a verdade, se o que você pensa é a verdade, se o que você pensa, se o que eu penso é a verdade, se a verdade não tem um eixo, se Jesus não é a verdade, se o bom pastor de Marcos 6,34 não é a verdade, não é o caminho, os ensinos dele não são a orientação correta, se a verdade é o que você pensa, é o que você pensa, é o que ele, é o que eu, é o que cada um que pensa. Me diga uma coisa, então, voltemos a Auschwitz e a Eichmann. O que ele pensa? Ele era um funcionário público, um homem cumpridor dos deveres, e quando ele matou milhões de judeus, ele era um cidadão exemplar. E agora era? Ele pensava que tinha a verdade. Eu pergunto a você, ele tinha a verdade? Ele pensava que tinha. Em Auschwitz, se desconstrói a razão como instrumento de confiança para conduzir a vida. Se destrói o relativismo. Só em Auschwitz. Tem dois filósofos incríveis, são dois, não me lembro. Eu anotei ali, mas não me lembro agora. Que vão tratando desse tema. O que eu estou preocupado hoje? Eu estou preocupado que você não desista das pessoas, porque elas não estão recebendo você bem. Eu estou dizendo a vocês que, sofrendo as decepções que a humanidade tem sofrido, a humanidade rejeitar toda a ideologia, não querer conversa com ninguém, desconfiar de todo mundo, a humanidade tem certa razão.
Porque a igreja já decepcionou a humanidade, a razão já decepcionou a humanidade, o comunismo já decepcionou a humanidade. E olhe bem, Marx levou com ele quase a metade do planeta. Ainda hoje, 1/3 do planeta vai mais ou menos atrás das ideias de Marx. E foi uma decepção, porque tudo que o proletariado criou foi ditadura. Parece lindo, se destitui a burguesia, se entroniza o proletariado, estamos com a receita da felicidade. O que eu estou dizendo a você é que a humanidade hoje, e não apenas há 2000 anos atrás, nos dias de Jesus, segue como ovelhas que não têm pastor. É isso que eu estou lhe dizendo. Dá até vontade de rir. Por todo o desprezo que o capitalismo também merece, como ideologia condutora das vidas. O capitalismo. Interessante que o estágio final do sistema capitalista, você sabe o que é? A pobreza geral das massas. Em fevereiro, agora, os mais ricos do mundo se reuniram e bateram um papo e tomaram champanhe, porque em fevereiro agora, o mundo atingiu a seguinte marca. É profético isso. Não é para se espantar. É profético. O mundo pode se espantar. Eu não sabia, mas eu não sabia. Adventista dizer eu não sabia não faz sentido, né? 1% da população do mundo tem mais de 50% da riqueza do mundo. E o pior, segue crescendo. E o pior de tudo, o capitalismo não sabe distribuir. Porque o capitalismo é a lei da selva, é a vitória do competente. E o capitalismo ele gera uma relação de competição. E a humanidade também está decepcionada com esta filosofia. Eu estou falando hoje de decepção. Estou falando hoje de motivos para o mundo não querer escutar você. Estou justificando a compaixão de Jesus por aquele povo. Mirou aquele povo, já estou eu com o espanhol de novo. Olhou aquele povo. Ela gosta, tá vendo? Olhou aquele povo e teve compaixão dele. E para resolver o problema não é liberdade. Para resolver o problema da perdição, do abandono, ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar. Porque está perdido em Marcos, está desorientado em qualquer lugar, mas essencialmente por não ter o caminho. E caminho no texto bíblico tem tudo a ver com verdade e tem tudo a ver com vida. Aí o que eu estou lhe pedindo agora, e eu quero ler mais 2 textos com vocês. O que eu estou pedindo agora? Eu estou pedindo que você saia pelas ruas hoje, olhe as pessoas com compreensão, porque todas as utopias falharam. Lyotard trata a religião como mais uma utopia, o capitalismo como utopia, o comunismo como utopia, a razão como utopia. Eu incluí nesse pacote o relativismo, que eu já pontuei aqui. Você vai sair pelas ruas e você vai olhar um jovem que tem piercing em todo lado. Piercing aqui, imagina, deve doer esse negócio, não? Deve doer. Esse negócio deve ser desconfortável. Piercing aqui, ó. Para mim, que sou de outra cultura, é muito estranho. E para mim, é como Paulo. Quer ver, dê uma olhadinha em Atos 17. Abra a palavra de Deus em Atos 17. Só quero que você veja isso. Dê uma olhadinha. Atos 17.
versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava, estava a ponto de vomitar, por causa das coisas que ele via em Atenas. Eram coisas muito contrárias à cultura deles. O que você está vendo na sociedade são coisas muito contrárias à sua cultura. Gente, olhe bem. A primeira vez que eu vi duas mulheres se beijando, eu estava em Recife. Eu sou nordestino do pé chato. Sabe como pé chato? Eu sou nordestino. Para a gente, na nossa cultura, isso é muito difícil de trabalhar. Eu tomei um choque. Eu confesso, eu tomei um choque. Eu nunca tinha visto aquilo. Uma coisa assim que eu olhei, puxa, coisa estranha. Foi estranho. Ver as pessoas com um monte dessas coisas, sabe, eu acho que deve incomodar muito. Mas sabe como Jesus olha todas as pessoas? Ele olha com compaixão. E você sabe o que Jesus começa a fazer? Ele começa a ensinar. Eu não estou preocupado com o conhecimento de vocês. Eu estou preocupado com o sentimento. Porque a palavra de Deus orienta que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E mais difícil que ter o conhecimento é ter o sentimento. Porque o sentimento, ele vem de toda a nossa origem cultural. Sentimento é uma coisa muito complexa. Uma coisa muito complexa. Um sentimento que você tem, ele não é resultado de um momento, ele é resultado de uma história. Ele é resultado de uma cultura. Ele é resultado de muitas coisas. E aquilo que você viu chocou com sua cultura e produziu um sentimento. Só que o sentimento que deve existir em nós não é o sentimento que a cultura colocou em nós. Porque ou o evangelho é um câmbio radical em toda a minha estrutura, inclusive nos meus sentimentos, ou então a minha conversão é parcial. Parcial. E tem que trabalhar num colégio, né? Mexendo lá com aquela garotada. E quando alguém faz um pimpão aqui, meu cabelo, olha meu cabelo, tá pouco, eu sei, mas sempre penteei assim, sempre. Eu posso mostrar